Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Olá, amigos! Tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu quero chamar já o meu amigo Henrique Durans. Ele é do Conexão América, né? Você sabe, amigos do Hora Geral, que nós mudamos, né? O dia do Conexão Geral era às quartas-feiras, agora vai ser toda sexta-feira. Mas isso não muda em nada, porque o conteúdo é de interesse de todos vocês. Quer ver? Chamando Conexão América. Olá, amigos do Brasil! Aqui Henrique Durans, direto dos Estados Unidos para o Conexão América. A terra do cinema americano vira palco de produções brasileiras. Aconteceu o Hollywood Brazilian Film Festival na Califórnia, o HBR Fest. O objetivo deste festival é ser a ponte entre Hollywood, a comunidade cinematográfica mundial e a indústria do cinema brasileiro. Nesta mostra, o público americano teve a oportunidade de acompanhar de perto produções de filmes independentes brasileiros, além da genialidade desta nova safra de diretores, produtores e atores que realizam um excelente trabalho promovendo ainda mais a cultura brasileira no exterior. E agora, para falar um pouco mais sobre como foi o HBR Fest desse ano, aqui está a Thalise Sayeg, diretora do Hollywood Brazilian Film Festival. Bem-vinda, Thalise! Olá, Henrique Durans. Qual o balanço você faz sobre o HBR Fest 2021? O balanço desse ano para o festival foi extremamente positivo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que não só pela cartela de filmes que a gente tinha esse ano, que foi extremamente positivo, mas também porque estava uma galera muito saudosa, né, de estar junto numa sala de cinema. E como a gente estava preso quase 2 anos, a gente teve uma recepção de todos os filmes de salas cheias e realmente o retorno foi muito caloroso por todos os filmes que a gente trouxe esse ano. Thalise, quais filmes tiveram destaques no Festival Brasileiro de Cinema de Hollywood? Os filmes que tiveram destaque esse ano foram Todos os Mortos, do Marco Dutra e Caetano Gotardo, e Cabeça de Negro, do Dal Silva, que é a primeira vez dirigindo um longa. Esses 2 filmes realmente foram muito diferentes um do outro. O Caetano e o Marco, eles são pessoas que fazem uns filmes de suspense, um pouco de terror, e fazem muito sucesso nos festivais internacionais. E Todos os Mortos não foi diferente, foi muito bem. E o Cabeça de Negro foi o primeiro filme desse diretor, Dal Silva, e ele realmente, assim, contava uma história que foi baseada em fatos verídicos e muito bem feita para uma galera mais jovem. O grande destaque do Hollywood Brazilian Film Festival esse ano foi o Deserto Particular, que foi o filme que a gente abriu, que é o filme do diretor Ali Muritiba, que é o filme selecionado pelo Brasil para nos representar no Oscar. É uma história de amor, de identidade, é um filme muito, muito lindo. Então a galera que teve a oportunidade de assistir na nossa abertura realmente saiu transbordando amor, e isso causou que a gente tivesse um evento muito lindo. Foi uma abertura para 420 pessoas e realmente depois tivemos um coquetel e foi uma energia maravilhosa. Também acho que porque estava todo mundo muito saudoso de estar junto, mas também o filme é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ver na sua cidade, por favor, veja Deserto Particular, de Ali Muritiba. Como o mercado americano acompanha o cinema brasileiro e como o HBR Fest vem mostrando nosso cinema aqui nos Estados Unidos, Thalise? A visão do cinema
nacional aqui ainda não é muito grande. Eles ainda estão aprendendo quem a gente é por causa da gente não falar, porque a gente não fala espanhol, né? Então, assim, não é uma coisa assim que conhecem nosso cinema. A grande referência continua sendo o Cidade de Deus. Mas é por isso a importância de festivais como o que a gente faz aqui, o Hollywood Brazilian Film Festival, porque a gente realmente precisa mostrar cada vez mais como nosso cinema é belo, para a gente abrir portas para coproduções, para novos atores, novos produtores, novos diretores, e aí sim ter uma conexão mais forte com os Estados Unidos e o cinema nacional. Obrigado, Thalise, pela sua participação no Conexão América. Thalise Sayeg, diretora do Hollywood Brazilian Film Festival, contando para os nossos amigos todos os detalhes sobre o Festival do Cinema Brasileiro que aconteceu em Hollywood, na Califórnia. Obrigado, Henrique Durans, por essa oportunidade de falar sobre o Hollywood Brazilian Film Festival. Para quem queira mais informações, por favor, entre no nosso site hbrfest.com. E eu realmente agradeço o apoio, porque a gente só se unindo que a gente fica uma voz mais forte aqui fora. Eu sou Henrique Durans e estarei de volta a qualquer momento, direto dos Estados Unidos, para o Hora Geral. Um grande abraço a todos. Obrigado, meu amigo Henrique Durans. Aquele abraço para você e para todos aí que estão na América do Norte. Com a praticidade hoje da tecnologia, você pode acompanhar o Hora Geral em qualquer parte do mundo, porque nós transmitimos também no canal do YouTube, na página do Facebook e, lógico, na TV. Por falar em TV, vamos chamar agora o Dr. Gustavo Muniz. Você já ouviu falar da Livre? Sabe o que a Livre pode fazer por você? Conhece uma empresa séria? Bom, Dr. Gustavo Muniz, é com o senhor. Olá, Douglas. Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos dar esse espaço para falar de um assunto realmente tão importante e que é tão desconhecido hoje em dia da população brasileira. Nós sabemos que existe uma lei federal que dá direito a pessoas aposentadas ou pensionistas que são portadores de algumas das doenças listadas na legislação a ficarem isentas do imposto de renda. Ou seja, pessoas aposentadas ou pensionistas que tenham algumas das patologias, elas podem deixar de ser pagadores do imposto de renda e muitas vezes podem até ter restituição dos valores que foram pagos. E eu acho que espaços como esse são importantes para a gente poder levar isso para a população, porque de fato é uma legislação que já é antiga, mas que muitas pessoas ainda desconhecem. Nós temos um ambulatório médico que atende de forma online e presencial. Na verdade, nós atendemos o litoral todo. Atendemos Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Peruíbe, enfim, todas as cidades da nossa região. O ambulatório médico hoje ele está à disposição da população, ele é presencial ou online. Enfim, qualquer pessoa dessa região pode entrar em contato com a Livre. Nós vamos deixar aqui o contato telefônico, o nosso e-mail, site, para que vocês possam marcar uma avaliação e tirar todas as suas dúvidas. Sempre em horário comercial, de segunda a sexta e sábado nos horários do período da manhã. Douglas, um forte abraço a você, um forte abraço ao seu público e agora eu vou retornar aqui para minha agenda, porque a Livre não para, né? Nós temos uma grande demanda. Muito obrigado. Viu como é bom falar com uma empresa séria? Eu falei com o Dr. Gustavo Muniz porque a Livre tem sempre uma atenção especial com você. Tire uma dúvida, ligue, converse, né? O mais importante é você saber que essas empresas sérias como a Livre, elas estão para atender melhor o seu público. Por falar em Livre, né? Vamos chamar o nosso amigo Celso Verniz. Por que, Douglas, Celso Verniz? Porque o Celso está todo dia aqui no Hora Geral, dando a previsão do tempo, informando os amigos do Hora Geral. Olá, Celso! Olá, Douglas! Hora Geral, fim de semana com tempo de aproveitamento, muito sol, temperaturas em elevação, os ventos vão mudar de direção, vão soprar do norte, aquele ventinho frio que soprava do mar vai diminuir, vai mudar de direção, virão do norte e aí vem vento quente. Então é um final de semana de aproveitamento em todo o litoral paulista.
Aproveite e não esqueça o protetor solar, um filtro solar bom porque tem muito sol pela frente. Domingo à tarde pode dar uma chuvinha isolada por causa desse calorão. Um abração, Douglas. Tchau. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Ó, quer interagir? Quer participar do Hora Geral? 981 70 14 34. Esse telefone estará sempre à sua inteira disposição. Ó, tem algumas novidades a partir da semana que vem dentro do Hora Geral, envolvendo os nossos telespectadores e internautas, mas eu vou deixar para anunciar. Não, eu não posso anunciar antecipadamente, sabe por quê? A surpresa é melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e eu tenho uma bela de uma entrevista que eu quero apresentar para vocês com o Dr. Marcos Caseiro. Por quê? Porque esse mês de dezembro é o mês de combate ao HIV, à AIDS, às doenças sexualmente transmissíveis. E a gente só fala de Covid e esquece que existem outras doenças e há necessidade de prevenção. E alguns relatos que o Dr. Marcos Caseiro vai fazer nessa entrevista que você vai ficar assim, ó, nossa, Douglas, não acredito, mas são verdadeiras e servem de alerta. Rápido intervalo e voltamos já com Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Olá, Douglas! Olá, amigos do programa Hora Geral. Vamos falar de futebol. Ontem, última rodada do Campeonato Brasileiro. O campeão nós já sabíamos. Agora, do 10º lugar ao 20º foi um caos. O Grêmio quase conseguiu seu milagre. Tivemos uma disputa extremamente acirrada quando a gente fala em questões de classificação. Aqui a gente vai enxergar um overview da rodada toda. O Fluminense venceu, o Chapecoense, Palmeiras, o Santos empatou 1-1, gol do Marlon aos 3 minutos do primeiro tempo e empate do Lucas Braga. O Grêmio ganhou de 4-3, foi lição de casa. O Fortaleza derrubou de vez o sonho da Série A do Bahia. O Atlético Goianiense ganhou do Flamengo. E lembrando, o Juventude ganhou do Corinthians e se afastou totalmente da Série B, está na Série A. Agora vamos falar do como ficou, de fato, o campeonato brasileiro. Então, o campeão a gente já sabe, Atlético Mineiro, 50 anos depois, o Atlético Mineiro é campeão. Não, vamos dizer que não foi um título tão fácil, 50 anos se passou, mas graças ao Cuca e o trabalho bem feito, o Cuca só sofre com o Abel Ferreira, o resto ele tá conseguindo tocar, tá de forma positiva. Aqui nós temos os classificados para a Libertadores da América, só para vocês terem uma ideia, todos esses classificados, do Red Bull ao Atlético Mineiro, botaram aproximadamente 25 milhões de reais na sua conta. Então, todo mundo disputa, almeja o campeonato, a Libertadores e pré-Libertadores por esse motivo. E o Santos se classificou para a Sul-Americana. Eles acham que a torcida está satisfeita, mas não está. Ontem a torcida jovem se manifestou. A torcida do Santos vem fazendo espetáculo. O Santos vence muito. Mas olha só, olha a mensagem da torcida jovem. Diretoria, preste atenção. Eu quero um título, um time para gritar é campeão. Essa é a mensagem da torcida jovem. Diretoria, vamos ouvir a torcida. Porque olha aí o que aconteceu. O Grêmio não ouviu a torcida. Olha o resultado do Grêmio. O Grêmio caiu e ele quase conseguiu um milagre. Mas ele subestimou o torneio. Tá aí, queimou nas chamas do Caldeirão. Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense. O Grêmio ainda superou, estava em vice-rebaixado, né? Acabou ficando em quase 17º lugar. Então está para a Série B. A série B, quem subiu foi Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí. E agora falando para encerrar, é que de novo caiu um raio na Vila. E o raio da Vila Belmiro, dessa vez não é um atacante, como os outros jogadores, Robinho, Neymar, Gabigol,
Rodrigo Góes, essa vez é um goleiro. Papa João Paulo, muito obrigado. Se não fosse você e seus milagres, suas defesas, nós estaríamos na bezinha. E graças a Deus, Deus é santista, cuidou de nós e mais uma vez revelou um novo talento na Vila Belmiro. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral. Agora vamos conversar com o doutor Marcos Caseiro. Eu não sei para que eu falo doutor Marcos Caseiro. Quem não conhece o doutor Marcos Caseiro? Quer ver? Olha aí, ó. Tudo bem, professor? Grande Douglas, que honra, prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, sempre uma satisfação. Diga lá, meu amigo. Bom, professor Marcos Caseiro, a gente não pode passar batido no mês de dezembro, que é um mês de combate, de conscientização com relação a HIV, porque só se falam em Covid-19, terceira dose, reforço, Omicron e o combate à AIDS. Pelo pouco que eu sei, o senhor, que é o professor, que é o catedrático neste tema também, né, houve um avanço com relação ao coquetel, mas parece que a prevenção é algo que está um pouco longe das pessoas em pleno século XXI. Procede? Então, Douglas, primeiro, é muito legal você não perder de vista e estar fazendo essa alusão a esse dia importantíssimo, né? Infelizmente, parece que não há mundo que não seja o Covid, né? E, na verdade, o dia 1º de dezembro é um dia de luta contra o HIV/AIDS, que exatamente neste ano fazem 40 anos da descoberta do HIV. O HIV os primeiros casos foram relatados exatamente em 1981, as publicações em junho de 1981, e o vírus só foi ser descoberto 3 anos depois, em 1983. Mas este ano faz 40 anos da descoberta, da descrição dos primeiros casos de HIV, a importância dessa doença que foi fundamental no nosso país, no mundo, e continua sendo. Veja, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui terem uma ideia, esses países, por exemplo, onde surgiu a cepa Omicron, que provavelmente é a África do Sul, ou Botsuana chegou a ter 37%, eu vou repetir o número, 37% da sua população adulta infectada pelo HIV. Então, veja se o problema dele já é pouco lá. O Brasil, nós devemos ter 0,5% da população infectada. Você admite que 1 milhão de pessoas estão vivendo com HIV/AIDS hoje, né? Então, imagine o problema nesses países. África do Sul, 21% da população adulta infectada. Então, o HIV é um enorme problema de saúde pública no mundo, né? Continua sendo, o número de casos se infectando continua elevado. E o que a gente está observando é uma certa migração para determinados grupos de riscos, né? Alguns comportamentos de riscos que se associam a maior chance, ao maior risco de se contaminar pelo HIV. E aí, entre eles, são os homens que fazem sexo com homens e gays, né? Admite-se que 11% dessa população esteja infectada pelo HIV. Então, são grupos mais vulneráveis, né? São indivíduos, homens que fazem sexo com homens, gays jovens, né? Nós tivemos um aumento na população entre 15 e 25 anos. Então, é importante a gente estar falando nisso, é importante a gente considerar essa doença, e porque ela continua circulando de uma forma, desafortunadamente, bastante intensa entre nós, né? Doutor Marcos Caseiro, quais são os sintomas da AIDS? O que nós voltamos a 40 anos atrás, ou 38 anos atrás, a gente via que a pessoa começava a ficar magra, manchas no corpo, na hora ele fala assim, isso daí tem AIDS, isso aí é um aidético. Esse é o perfil do aidético hoje? Não, primeiro, esse termo é um termo muito ruim, a gente nem deve usar. O termo AIDS, na verdade, é uma sigla que nós importamos do inglês, né? Porque, na verdade, nos países de língua portuguesa, espanhola, eles usam SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Só que no Brasil acharam que tinha uma relação certa pejorativa por conta de um grupo de pessoas, né? Aparecida, SIDA. Então, o Brasil permaneceu usando essa terminologia AIDS, né? E HIV. Mas, assim, falar em aidética é uma palavra que não existe. Então, é uma palavra que tem um certo tom de peso, de preconceito. A questão, o problema do HIV, e é importante as pessoas que estão aqui nos ouvindo entenderem a grande diferença. Veja só, Douglas, se o indivíduo se infectar com HIV hoje,
ele vai passar em média, 80% das pessoas, 7 a 10 anos sem apresentar nenhum sintoma, absolutamente assintomático, sem sintoma, mas transmitindo o vírus aí, caso tenham relações sexuais desprotegidas. Então, veja a diferença de uma doença a outra. Por outro lado, você pegar o Covid, daqui a 3 a 5 dias você já vai ter sintomas. Então, você percebe que epidemiologicamente, inclusive nas medidas de prevenção, nas medidas de contenção, são completamente diferentes, porque o comportamento dessas doenças é diferente. Então, na verdade, as pessoas que nesse período de 7 a 10 anos, que não fazem o diagnóstico, às vezes faz doar sangue, às vezes vai fazer algum exame de rotina, que se solicita o HIV, o indivíduo acaba sabendo do seu estado de portador do HIV, ele começa a tomar o remédio. Então, nós não temos visto tanto aqueles indivíduos, né, emagrecidos que nós víamos, né, com aquelas lesões na pele, que era o famoso sarcoma de Kaposi, porque a maioria das pessoas acabam descobrindo antes tomando remédio. Mas nós, infelizmente, ainda observamos pessoas que descobrem o HIV com infecção oportunista, seja com tuberculose, seja com infecção no sistema nervoso central, neurotoxoplasmose, com emagrecimento e uma diarreia crônica. Então, isso é importante dizer isso, porque a maneira adequada de saber se uma pessoa não tem o HIV, primeiro é fazendo a testagem específica, que é o anti-HIV, né? E as pessoas que têm os sintomas relacionados à perda de peso inesperada, febre, suadeira noturna e outros sintomas inespecíficos devem pensar nesta possibilidade. O senhor trabalha também no Serviço Público de Saúde, não posso perder a oportunidade. Essa testagem hoje é oferecida à população ou só em laboratório e tem que ser pago? Não, sim, ó, excelente pergunta. Não estou lá, queria dizer que estou lá. Eu sou um médico, né, que ainda que seja um professor universitário, dou aula, eu estou 31 anos no serviço público, no SUS, serviço que eu acredito, que eu estou lá desde o começo, que é o que chamava-se CECRAS, que é o Centro de Referenciais, que era lá na Luiz Amacuco. Hoje ele está na na Rua Constituição, 556, um pouco atrás ali, a Conselheiro Nébias, da Gota de Leite, ali atualmente que é. E existe um serviço que chama-se CTA, que é um Centro de Testagem Anônima. Então, qualquer pessoa que queira, qualquer horário do dia, né, dias úteis de segunda a sexta-feira, eles podem ir na Rua Constituição 556, irem lá e fazer a testagem. A testagem é oferecida gratuitamente para o HIV, para sífilis, para as hepatites virais. Então, esse serviço continua existindo e esse serviço pode ser feito também nas policlínicas. As pessoas podem procurar uma policlínica, né, principalmente nesse mês chamado Fique Sabendo, para fazer uma testagem dentro dessa política do Fique Sabendo, que nós chamamos. O senhor acabou falando, dando um dado aí que pelo menos me preocupou muito, acredito que a maioria da população, é o número de pessoas infectadas, me corrija, de 15 a 25 anos, ou seja, de homens que fazem sexos com homens do mesmo sexo, ou seja, homem com homem. E isso acabou mudando até um pouco do perfil que na década de 80, me corrija, doutor Marco Caseiro, as profissionais do sexo eram também muito visadas na época, né? O HIV, ele anda, né? Ele surge. Veja, a principal forma de transmissão no mundo é a sexual, de homem para mulher. Veja que no continente africano, onde tem o maior contingente, né, 29 milhões de pessoas infectadas, essa transmissão é heterossexual. Fora Estados Unidos, no continente europeu e americano, o HIV surge como uma doença, tanto é que na época chamada de peste gay, né? Transmissão entre homens que fazem sexo com homem e usuários de droga endovenosa. Isso, na verdade, passa a ser substituído sequencialmente pelos heterossexuais, mas volta nesse momento de uma forma importante entre homens que fazem sexo com homem. Então, né, as relações sexuais entre homens que fazem sexo com homem, quer dizer, relação pênis, ânus, elas têm um risco maior numa relação desprotegida de transmissão do que uma relação pênis-vagina, uma relação usual. E mais, essa população é uma população jovem que, na verdade, não viveu aquele pico da epidemia na década de 90 e, às vezes, certamente, por isso, informação que se perdeu, que não se discute como nós discutíamos naquele momento, acabam
assim, relevando a importância do HIV. E mais, muitos, às vezes, meninos, 18, peguei um de um menino de 16 anos, pô, peguei HIV. Mas tem remédio, né? Olha, tem remédio, mas é um remédio que você vai ter que tomar sempre, você tem que tomar todo dia esse remédio por conta da resistência do vírus ao medicamento. Então, veja, é ideal. Esta população é uma população muito vulnerável. Uma outra população muito vulnerável é a população chamada transexual, né? Tem trabalhos que mostram, estudos sentinelas nessa população, que 37% dessas pessoas estão infectadas pelo HIV. Agora, interessante que você falou em relação às trabalhadoras do sexo, né? Sim. Nós temos 3 estudos aqui em Santos. Um estudo, o primeiro que eu ajudei, inclusive, foi um mestrado do grande professor Celso Granato, né, que hoje é um diretor lá do Fleury, é o diretor da virologia, da sorologia, que está tendo muita evidência. O mestrado dele foi feito aqui em Santos no início da epidemia, entre trabalhadoras de sexo. Isso era na década de 80, 86, 88. E nós tínhamos cerca de 5% de trabalhadoras do sexo positivo. Você sabe que nós tivemos 3 momentos diferentes de fazer o mesmo estudo. A prevalência de HIV entre trabalhadoras do sexo gira em torno de 5%. Então, se nós pegarmos as trabalhadoras do sexo, vamos fazer um estudo entre vocês, vamos colher o sangue. 5% vai estar positivo, isso não mudou muito. 5% também entre os usuários de crack, né? 5 a 7%. Neste momento, a população mais vulnerável são os homens que fazem sexo com homens, gays jovens, a população trans, e merece também uma citação da população carcerária, com uma população de muita vulnerabilidade para adquirir o HIV/AIDS, né? Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado pela sua participação, números e um relato, né, um raio-x preocupante que cabe aí às secretarias de saúde, não só do município e do estado, mas também do governo federal, que atentem a isso, campanhas para informar a população, assim como a Hora Geral está fazendo. Eu não posso deixar de só de perguntar com relação ao Omicron, né? Muitas discussões, mas até agora, graças a Deus, ninguém morreu por causa dessa variante. Temos que ficar atentos ou não, esse Omicron não vai abalar em nada? Não, temos que ficar atentos, sim. Já tem uma publicação do continente africano. Veja que ela transmite muito mais, ela transmite. Um dado bastante interessante é que parece que, apesar de ela causar mais, ela transmitir mais, infectar mais, ela não causa casos mais graves, principalmente naquelas pessoas previamente infectadas ou naquelas previamente vacinadas. Então, as pessoas que tomaram a vacina, e por isso a importância da vacina, parece que podem adquirem a doença, a prevenção não é 100%, mas fazem uma forma de infecção mais leve, sem uma doença mais grave, daí a importância da vacina. Beleza? Doutor Marcos Caseiro, mais uma vez, obrigado pela sua participação e atenção com o Hora Geral. É isso aí, um abraço. Fiquem bem, tudo de bom, é sempre uma honra estar aqui com você, meu querido, tudo de bom. Obrigado, doutor. Bom, nós conversamos com o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, viu, amigos do Hora Geral, a importância da informação. A gente vê tantas coisas acontecendo, uma quantidade de informação, mas será que as informações que você está adquirindo são informações de fontes confiáveis? Por isso que o Hora Geral sempre traz aqui profissionais de vários segmentos para esclarecer, para tirar as dúvidas. E o nosso WhatsApp continuará sempre à sua inteira disposição. E a área da saúde é uma área que a gente tem que estar bem atento, né? Você já não ouviu falar? Eu tô com saúde, eu luto, eu conquisto tudo. Agora, sem saúde, a gente não chega a lugar nenhum. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.